Olá, olá, boa noite a todos, boa noite pessoal. Vamos aguardar os nossos irmãos queridos, todos vocês são irmãos queridos e a gente vai fazer daquele jeitinho, como eu sempre faço, me conectando, me deixando inspirar pela alma suprema, né, em comunhão divina, para trazer aqui aquilo que o meu coração tanto está ansiando em trazer, né? O que me inspirou esta live de hoje foi, na verdade, a presença muito forte, eu acho que foi de Serafis Bey. Para quem não sabe quem ele é um mestre da Fraternidade Branca, da chama branca pura e cristalina, porque as mensagens que eu tenho recebido ultimamente, elas estão sendo bastante adversas, demonstrando o estado de espírito que as pessoas estão vivendo. E eu confesso que eu estava um pouco quietinha, mas eu pensei e disse para mim mesma, não dá, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Não adianta só a gente orar e ficar impactado às vezes e surpreso, né, pelas situações, mas tentar trazer uma palavra aqui que possa tocar o seu coração. E até aquietando-me aqui, tentando trazer a palavra de uma forma mais suave, mas não tão lenta, mas inspirada mesmo. Eu queria que você agora, que já está aqui, que você respirasse junto comigo, porque isso não vai ser uma live. Eu quero trazer algumas coisas que você possa assimilar, não com a tua mente. Eu não gostaria que você estivesse comigo aqui hoje só para assimilar conteúdos, porque eu não passo conteúdos. Eu sou uma acordadora de almas. Não sei se isso existe, mas eu gosto de conversar com as almas de vocês, com aquilo que vocês têm de mais sagrado dentro de vocês. Eu gosto de tocar o seu coração, eu gosto que você entenda as minhas palavras, não com a tua mente, mas que você sinta, assim como a gente, às vezes, fica impactado com algumas pessoas que dizem que não creem naquele ser supremo lá de cima, né? Mas são pessoas mentais, porque realmente a gente não deve acreditar como uma crença naquele ser que tudo pode. E para que a gente possa estar com ele, a gente só tem que sentir. É uma vivência divina que a gente tem quando a gente se eleva ao alto. E as vibrações do alto, elas chegam a nós. É porque o nosso coração subiu, o nosso coração se expandiu e a gente capta. Mas então é isso que eu queria agora, que você respirasse e pensasse no momento melhor da tua vida. Procura e vasculha um momento de paz e congela nesse momento de paz para que de uma forma pacífica você me escute. Porque o que eu tenho para dizer para você é algo simples, mas é muito importante nesse momento. Eu coloquei o tema desta live, realidades justapostas. Vocês lembram do tema que eu anunciei? Lembram? O chamado da live foi esse. Eu queria que vocês entendessem, né? Todos nós precisamos assimilar e entender o que a gente está vivendo agora, neste exato momento planetário, na chamada transição planetária.
nós estamos vivendo aquilo que foi previsto por Serapis Bey há muitos anos atrás. Ele disse: haverá um momento que vocês terão que acordar e decidir, antes de colocar os pés para fora da cama, vocês vão ter que decidir em qual realidade vocês querem viver. Vocês terão um momento de realidades chamadas realidades justaposta, realidades paralelas, num mesmo momento da sua vida. A luz e a sombra estarão juntas, lado a lado. E vocês vão ter que decidir ao sair da cama, ao começar o dia, quando vocês derem bom dia para o vosso dia, vocês vão ter que dizer: o que eu quero levar deste dia? Então você já tem que decidir, fazendo uma blindagem antes de sair da cama, propondo a você que nada irá afetar você, que você estará vivendo aquele dia com sua melhor forma, da sua melhor maneira possível. E você precisa ter convicção disso. É preciso que você entenda a importância disso. Por quê? Tempo de conclusão é o que nós estamos vivendo agora. E neste tempo de conclusão, muitas coisas estão acontecendo entre o céu e a terra, entre a terra e o céu, entre o solo sagrado que pisamos e tudo ao nosso redor, a nível físico, material, espiritual, planetário, interplanetário, interdimensional, todas as etapas, todas as páginas de tudo isso que contém, que compõe a nossa vida, né? Então, é muito difícil, a gente nem imagina, ou a gente imagina, né? O tamanho desafio que nós estamos vivendo agora. As pessoas têm trazido coisas assim, comentários e falas muito duras da sua própria vida. E algumas dizem para mim: Josi, eu não acredito mais em Deus. Isso é sério. Se ela tinha um Deus que ela acreditava, no momento que nós estamos vivendo o templo de conclusão, onde justamente tudo parece ser diferente, onde justamente nada é certo, nada é errado, e aonde o certo pode se tornar errado e o errado pode se tornar o certo. Então, as coisas estão acontecendo justamente para que nós possamos olhar, refletir sobre tudo, e nós, diante de tudo que está ao nosso redor, nós descobrirmos qual o nosso olhar para tudo isso que está acontecendo. E nós estamos sendo convidados, nós estamos sendo chamados, esse é um chamado, né? Para que você olhe para tudo e que você dê uma oportunidade para você entender as coisas, às vezes, por uma outra forma. Que você não esteja fechado nas suas convicções para que você possa ir além das suas crenças. Que você não possa estar se limitando agora no momento onde e totalmente ilimitado as experiências oferecidas hoje na Terra. Elas são para tirar, para extrair de você um novo ser dentro de você. É um momento de renascimento, é um momento de redescoberta, é um momento de reflexão profunda sobre tudo. Olhar para você, olhar para os teus valores, entender o que você acha ou deixa de achar, o que você pensava no passado, o que você pensou ontem, o que você pensa hoje e que vai ser diferente do que você provavelmente vai pensar amanhã. Então, esse tempo de conclusão hoje que a gente vive, muito bem conceituado por esse grande mestre, que é um grande sacerdote, né, da ascensão,
Ele vem colocar para nós, e eu estava pensando assim, eu refleti muito, tem muito disso, desse conceito dele com o nosso momento hoje. Nós, quando levantamos, não sabemos o que vamos encontrar. Nós não podemos dizer que o dia de hoje ele foi igual ao de ontem. E surpresas e mais surpresas que às vezes nos deixam felizes e às vezes nos deixam reflexivos e às vezes nos deixam impactados, chocados, decepcionados, frustrados, nervosos. Tudo isso todos os dias. Numa realidade justaposta, onde a luz e a sombra está aqui o tempo inteiro, para extrair de nós um novo ser, um ser que precisa realmente renascer, reescrever a sua própria história. É o nosso papel agora, nesse exato momento. E as pessoas dizem: Josi, mas como que a gente pode viver num mundo de absurdos? Como que a gente vai viver num mundo que tanto nos frustra? Como que a gente vai dar conta de viver tudo o que está acontecendo? Isso que está o caos em várias áreas da nossa vida e que a gente fica bestificado às vezes de ver, meu Senhor, né? Meu Deus, como Deus... A gente ainda expressa essas coisas assim, meu Deus, como que Deus está permitindo? Gente, Deus, o Senhor, né, o Mestre, não está fazendo nada disso. Então a gente não tem que colocar na referência dele. Tudo que está acontecendo aqui é por vontade, por escolhas, por formas e formatos disformes ou não, é a realidade. E o que esse tempo de conclusão traz? Justamente aquilo que vocês já ouviram muito: a separação do joio e do trigo. E o que é a separação do joio e do trigo? Vocês já refletiram? Já pensaram? Já pararam para pensar o que é isso? O que significa? Qual o sentido? O que é a separação do joio e do trigo? É a luz e a sombra se definindo. Porque quanto mais conflito ocorrer, até esses dias uma menina, uma pessoa, não lembro quem, né? Muita gente que manda no direct o tempo todo lá mensagens, disse: quando que isso vai melhorar? Eu respondi: quando piorar bastante, vai melhorar. Ela disse: meu Deus, como assim? Porque nós estamos num processo de transformação absoluta, de mudança de tudo, de todos os valores, de todos os formatos, formas e formatos deste mundo. As pessoas ainda não entenderam e poetizaram essa transição planetária demais para muita gente. A transição planetária só não vai acontecer aquele caos, e não estou falando isso para assustar vocês. O caos que já ocorreu lá quando houve a Arca de Noé, quando houve o dilúvio de Atlântida. Eu já falei sobre isso em live aqui, que isso não vai voltar a acontecer, porque não é desta forma. Há um atraso muito grande. Deus jamais, né, o plano divino jamais irá permitir isso novamente. Mas tudo que está aqui precisa mudar de padrão, precisa elevar a frequência, precisa ter um modelo de compaixão divina, mútuo, no mundo. Então, é como se a velha terra estivesse ruindo, mas nós estamos aqui navegando dentro dela. E tudo isso está acontecendo e precisa acontecer, para que as estruturas que são falidas, elas realmente sejam desfeitas. E não dá para romantizar isso, gente. A gente tem que pôr o pé no chão, a cabeça no céu, não pode sair de lá.
A verdadeira espiritualidade, a verdadeira forma de vida hoje é espiritual. A gente não pode só ficar no nosso estado humano achando que nós vamos mudar alguma coisa, não vamos. Nós temos que cuidar de nós muito, muito. Hoje, mais do que nunca, nós temos que fazer o melhor para nós agora. O melhor. Como, Josi? Nós temos que ver como que qualificamos cada dia da nossa vida com coisas boas, com pensamentos bons, com formas, vigiando os nossos pensamentos, vigiando as nossas formas, nossos formatos, analisando se a nossa forma de agir com o nosso parente é legal, se a forma como eu trato as pessoas que estão perto de mim é legal. A gente não pode entrar na irritação do outro. A gente tem que se blindar, como eu disse. Quando nós levantamos da cama, nós sabemos que estamos levantando para um mundo que está em transformação. Então, nós temos que nos fortalecer, fazer uma reflexão positiva no dia, uma meditação, reavaliar o que foi bom no dia anterior e nós temos que determinar o que nós queremos viver em cada um dos nossos dias. Sabe o que eu acho bem bacana? Você encontrar uma frase, que você torne esta frase um mantra. Eu vivo assim há mais de 25 anos. De tempos em tempos, de acordo com o meu momento de vida, eu tenho um mantra. No dia do meu aniversário, agora que passou, dia 12 de maio, me veio o meu mantra. Eu acordei com aquela frase. E essa frase tem a ver com a abundância infinita da minha vida. Que eu estou aqui, eu estou viva, eu estou saudável e eu estou pronta e aberta para que o universo me surpreenda com todas as coisas boas que eu sei que mereço viver. Eu não ligo de compartilhar minha frase com vocês, pelo contrário. Eu quero contribuir para que vocês entendam como um modelo qual seria a sua frase. Não precisa fazer a minha. Essa é a minha, é aquela que quando eu falo, ela toca o meu coração, ela me fortalece, E eu estou tão vigilante nos meus pensamentos que quando me vem uma preocupação, uma besteirinha, que às vezes, o tempo todo a gente está sendo influenciado pelas coisas, uma dorzinha, uma coisa, será que é isso? Não é nada, porque eu sou uma pessoa absolutamente saudável. Então, isso são posturas de vida que vão dar sustentação a cada um de nós hoje, para que a gente encontre a melhor forma de viver no caos. É esse o ponto. O momento que a gente vive hoje, né, que é chamado transição planetária, que é tempo de conclusão, significa que nós estamos no final, que nós estamos chegando ao ápice de tudo. E que tudo vai virar de cabeça para baixo em algum momento. Ainda não virou. Vocês entenderam? Então nós temos que ser fortes, fervorosamente fortes. Nós temos que confiar. Nós temos que acreditar, mesmo que seja difícil acreditar. Nós temos que encontrar dentro de nós, vasculhadamente lá, uma sensação de paz vivida. E essa sensação precisa fortalecer o teu dia a dia. Porque quando essa conclusão final, colocando o planeta do jeito que ele vai ficar, do jeito que ele precisa ficar para ser chamado de nova terra, né? A gente precisa estar bem nessa caminhada conclusiva. Então, nós temos que cuidar de nós, todos os dias. O dia todo, cuidando dos pensamentos, quando a gente deixa entrar uma frequência, um pensamento que não é positivo, que não é construtivo, ou que pelo menos não cria uma neutralidade diante das adversidades. Isso é o teu papel, é a tua responsabilidade, porque ninguém vai fazer isso por
você. E aí as pessoas me dizem assim, mas como lidar com tudo isso enquanto estou passando por uma situação financeira ruim, eu estou passando por doença na família, eu estou isso, eu estou aquilo. Eu já passei por tudo isso e eu não posso ensinar aqui todas as formas, porque é cada um no seu momento e na sua forma, nas suas escolhas, né? Mas eu posso dizer para vocês e compartilhar sem nenhuma restrição que nos momentos mais difíceis eu me senti a pessoa mais amparada desse mundo. Porque em vez de virar as costas para aqueles seres supremos que me protegem, que me fortalecem, eu abri meu coração e disse, estou aqui, vivendo o que eu preciso viver, mas sem vocês vai ser difícil, então me ajudem. E fica mais fácil quando a gente se entrega, quando a gente se abre para a energia divina, ela fortalecer o nosso coração. E esse é o nosso papel. Essas são as nossas escolhas. Depende somente de nós. E para isso precisa um grau de consciência, né? Principalmente de uma postura mais positiva, aonde a gente se sente responsável e a gente consegue ser o ser responsável por nós mesmos. E a gente não fica ainda com aquela postura de que o mundo nos deve. Aquela postura de que as coisas não estão boas e a culpa não é minha. Não tem culpa de ninguém, gente. Ninguém é culpado. A história se faz de acordo com a postura de vida, com as escolhas que você fez lá no passado em outras vidas. Esta vida é uma vida de ressignificação. Isso representa que tudo que você viveu lá atrás está aqui. Tudo que ficou lá atrás está representado na tua história hoje. É o resumo, é como se você tivesse 300 vidas e hoje você tem o resumo disso tudo numa única expressão de vida. Então você trouxe um pacote a ser resolvido, a ser ressignificado hoje. Então você é hoje a representação de tudo aquilo que você foi. Então, às vezes, por isso que isso se explica dessa forma, que às vezes é um pouco pesado. Porque numa única vida nós definimos e escolhemos e aceitamos o plano divino, concordamos com isso de forma consciente ou não tão consciente, nós somos participativos. E nós trouxemos esse plano divino, trouxemos a proposta de reencarnação com um contexto que precisa ser escrito por nós, com total responsabilidade. E ninguém é responsável mais do que você mesmo pela tua vida. Então a tua postura é você desistir agora, você deixar de acreditar nas coisas boas que estão por vir, você abrir mão, você cansar e dizer não aguento mais, você dizer para mim como você diz, eu não consigo. E eu digo que você consegue, eu digo que você pode, eu digo que você pode ainda mais. Você pode, mas se reconecte à sua divina presença, eu sou. Se reconecte ao Espírito Divino que está dentro de você. Eu tenho certeza que se você fizer esse movimento para você mesmo, que é um movimento de consciência, o verdadeiro desperto, ele está fazendo isso, ele está abrindo um cofrinho sagrado e tirando as infinitas possibilidades que ele tem lá, encontrando as suas virtudes, os seus talentos, a força interior que vem em oração, em meditação e em conexão com o Supremo. Nós não iremos dar conta se nós não começarmos a partir de agora. Quem ainda não faz isso, entenda uma coisa, em tempo de conclusão, onde tudo está, o caos, para que encontre uma nova redefinição, eu digo para vocês que se vocês estão vivendo esta vida e este momento agora como vocês sempre viveram,
sem nenhuma alteração, sem nenhum olhar novo para essa vida, sem nenhum novo despertar. Que despertar é o quê? Olhar e de repente dizer, nossa, como que eu não percebi que isso era diferente? Isso é o que o desperto faz. Despertar não é só vasculhar uma porção de informações que estão sendo, às vezes, colocadas e que, às vezes, você nem entende direito tudo isso, mas você é curioso e vai fuçando e vai buscando e vai querendo saber mais e mais e mais, tudo bem? Não tem nada de errado com isso. Mas você tem que dar um passo de cada vez. E você tem que viver aquilo que você compreende, que você assimila, que você dá conta, porque senão vira um rebuliço aí dentro. E eu estou recebendo muitas pessoas que estão buscando estão recebendo muita informação e elas estão confusas, elas estão perdidas, elas estão no vazio. E estão, às vezes, quando a pessoa tem uma referência mais negativa, mais pessimista da vida, aí sim fica complicado. Então, o despertar, o desperto, eu vejo assim como uma pessoa que está conectada com um propósito maior de cuidar de si, de organizar melhor seus pensamentos, de organizar melhor a sua forma, o seu formato e principalmente cuidar da sua autoconsciência, da sua autotransformação, da sua reforma íntima. Ela está refletindo. Eu acho que o papel do desperto verdadeiramente é esse hoje. É ele conseguir se perguntar como eu posso ser melhor? Como eu posso, no que eu preciso mudar para ser uma pessoa melhor? Não existe um objetivo maior que a maior consciência de você conseguir olhar para você e refletir nesse sentido. E quando a gente se desequilibrar, porque faz parte, tem um comentário aqui de alguém, né? A hora que eu me desequilibro, eu me irrito, eu faço coisas e tal, e depois eu me arrependo. Todo mundo passa por isso. Todas as pessoas passam por isso. Mas entenda que nem sempre as pessoas que passam pelos descontroles, elas se arrependem. Então, se você se arrepende, é uma oportunidade que você tem de olhar e dizer, opa, eu passei do limite, então agora eu tento fazer diferente. Perfeito! É isso que a gente precisa. Refletir sobre o que a gente está fazendo, se é bom, se é positivo, se não é. Porque senão a gente vai ficar na sombra, né? A gente vai ficar nas realidades justapostas, aonde a gente está acordando e transitando aqui e agora, entre a luz e a sombra, entre o certo e o errado, na situação frágil e na situação mais estabelecida, onde a gente está olhando para o certo e, como eu disse já agora, hoje, a gente tem que se preparar e estar pronto a ver as coisas como elas são. Aquilo que eu chamava de certo, eu posso descobrir que era errado. E aquilo que eu chamei de errado, eu posso ter a humildade de reconhecer que era certo. Então, essa capacidade que as pessoas têm de poder parar e olhar para aquilo que não fez e que deveria ter feito, ou a melhor forma de agir numa determinada situação, isso é um ato de humildade. É porque você está preocupado em ser uma pessoa melhor. Então você é um desperto, em plena ação, em plena atividade, se transformando, se autolapidando, com transparência, aceitando que você não é perfeito e que você precisa buscar ser melhor. Isso é transição planetária na transparência. A luz trazendo o que é verdadeiramente real para nós e a gente aceitando olhar para aquilo que realmente é verdadeiro. E o verdadeiro é uma conexão diária. Como que a gente identifica o certo do errado? Como a gente falou lá, né? A Serapis Bey diz, vamos numa realidade de tempo de conclusão, escolher o que nós queremos do dia, porque no mesmo dia nós vamos ter a luz e a sombra.
Se nós vibramos positivamente, nós com certeza no nosso caminho, se nós estamos mais perceptivos e mais responsáveis e mais conectados a essa ideia, nós vamos atrair por força de atração coisas melhores. Agora, se a gente não cuida dessa parte, se a gente não está olhando para isso, a gente vai para o outro lado. Só as coisas só dão errado e aquilo que dá errado vai dando mais complicado, vai ficando mais complicado, mais complexo e as coisas vão se embolando porque nós não fizemos essa lição de casa inicial. Não nos preparamos para o nosso dia. Então, nós temos, como que fica aqui agora? Vigilância dos pensamentos, a dica que eu vou deixar para vocês. Como viver em tempo de transição, no mundo dual, absolutamente em uma grande revolução, uma grande guerra espiritual, mental, material, física, que está acontecendo ainda agora, né? Como que a gente sobrevive a isso? Olhando para dentro de nós, fazendo as nossas análises diárias de pensamento, de o que eu estou pensando, como eu estou me comunicando, o que eu estou sentindo e o que eu estou emanando. Por quê? Porque eu vou viver por força de atração permanentemente aquilo com o qual eu me identifico. Quando eu me identifico, eu crio uma identidade com a situação. E aí eu tenho um momento de reflexão, de entender, opa, eu estou muito identificado. Quando eu estou muito identificado a alguma coisa, vem uma emoção forte que às vezes me domina. Então, quando eu me identifico e eu estou vivendo aquilo, a emoção forte é positiva? Ótimo. Eu me identifico com as coisas positivas, a emoção é positiva, então as coisas brotam e por referência compatível, eu vou, por força de atração, eu vou atrair coisas boas. Quando eu me identifico, quando eu estou identificado com algo que é o contrário do positivo, né? Com algo de baixa frequência, com raiva, com mágoa, com ressentimento, com vontade de revidar, com inveja, aí eu estou identificado com estas emoções. Então, estas emoções, elas vão me caracterizar. E aí elas vão me levar a viver tudo aquilo que está nesta frequência. Então, o mais importante neste momento, hoje, gente, é ficar o tempo todo consciente, atento àquilo que eu estou identificado. De onde que veio isso? Quando que começou essa sensação? Por que que eu estou pensando isso? Por que que eu estou fazendo isso e de repente eu acordo e digo, mas não é isso que eu queria fazer. Não era isso que eu queria falar para aquela pessoa. Quem está no comando da tua vida é você, piloto, tá? Não tem ninguém que possa substituir esse teu papel de identidade com a tua vida e com o teu momento. Então, preste atenção quando você está de mau humor, quando você está triste, quando você está se sentindo mal, com o que há pouco, lá atrás, ou de manhã, você se identificou que o teu dia se transformou nisso. Volte a fita, volte o filme e tente entender aonde que você vai encontrar as respostas ali. Você precisa ter um olhar para aquilo que você está se identificando. Porque o tempo todo, amados irmãos, o tempo todo nós estamos recebendo influências da dualidade, da luz e da sombra, para nos tornar mais fraco ou mais forte, para nos fazer ver o lado bom de tudo isso ou nos afundar no caos, na depressão, na desistência. Aí você diz para mim, não, eu tô de boa, né?
Não, eu tô bem, tô forte, tô fortalecido, minhas coisas estão dando certo e tal. E daí, de repente, você tá lá triste, tá lá deixado de lado. Ué, mas por quê? Quando que começou? Quando que começou isso? Com o que eu me identifiquei? Com o que eu não me identifiquei? Né? Porque às vezes é com aquilo que eu me identifiquei. E por que eu não me identifiquei com outras coisas? Qual a minha tendência? Está dentro dos meus padrões, às vezes. Porque eu sempre estou identificada, vulnerável a assimilar as situações, as energias, as frequências baixas, né? O planeta está realmente fazendo mudanças drásticas, né? Vamos falar um pouquinho agora num outro aspecto para vocês aqui, que eu sei que vocês gostam dessa parte, né? Eu tenho sentido, e tenho comentado com algumas pessoas perto de mim, gente, está muito forte a presença dos irmãos estelares. Tem alguma coisa que está diferente. Eu não vou falar que está para acontecer, senão vocês vão dizer quando, e a gente não sabe nada disso, né? Mas eu tenho sentido a presença muito forte dos nossos irmãos estelares, então isso para mim é muito, porque eu não sou daqui, você não é daqui, e a grande maioria de nós somos todos estelares, né? E aí, de repente, a gente sabe que tem irmãos que estão olhando para nós, que estão cuidando de nós, que estão cuidando de tudo isso, e não venha me dizer que está o caos porque está abandonado por eles. Não, você ainda não entendeu a transição planetária, o que ela é. O que está na Terra está na Terra. O que está no céu está no céu, e cada coisa está no seu lugar. O que está acontecendo aqui, cabe aqui se modificar. O que está acontecendo lá se mantém, sustentando para que isso seja o mais rápido possível, encontrando o mais rápido possível as redefinições necessárias para que essa nova Terra, para que essa casa planetária se torne a casa planetária que nós sonhamos. Então, eu tenho certeza que eles estão fazendo parte disso, que eles estão muito perto de nós. E eu tenho me lembrado muito mesmo, mas muito mesmo, e comentei com meu irmão ontem, que uma mensagem que nós recebemos há bastante tempo, eu acho que foi durante a pandemia, que haveria um momento que nós estaríamos convivendo junto deles, assim, diariamente. Que eles estariam com a gente, que a gente estaria juntos, reunidos, conversando. Uau, né? E aí, tomar uma aguinha aqui que tá secando minha garganta. Sabem, eu fico pensando uma coisa. Será que as pessoas estão preparadas para isso? Mesmo essas que falam o tempo todo para mim, ai, como eu queria que os irmãos estelares descessem aqui para a gente conversar, para a gente estar com eles e tal, e tal, e tal. Se viesse mesmo isso, se isso realmente viesse a acontecer, como que você iria agir? Você sabe? Ou se isso é uma realidade que você abomina, que você é uma realidade que você não acredita, que essa é uma realidade que você diz, oh, que horror, como é que pode? Olha, eu espero que você comece a se preparar, que você mergulhe dentro de você mesmo e que você consiga responder para você de onde que você veio, de onde que você é. Por que você está aqui na Terra novamente pela, sei lá quantas vidas você já teve, quantas encarnações que você possui. E se você acha mesmo que você é da Terra, ou se você olha para as estrelas e sente saudades de alguém, de alguma coisa, e você admira as estrelas e a Lua, que falam que, né, a gente sabe que tem coisinhas diferentes lá, mas ela sempre nos inspirou,
a transpor as barreiras da consciência, né? Porque sempre nos instigou a pensar naquilo que a gente não tem como resposta, no abstrato, né? A noite é um abstrato por si só. E ela silencia a nossa mente, ela silencia tudo na nossa vida para que a gente pare para olhar e refletir mais. E se viesse hoje, se descesse hoje, esses seres divinos, que são divinos, e batessem na tua casa e dissessem, vim te visitar, o que você faria? Você sairia correndo pela porta dos fundos? Não, isso não, gente. Não pode. Nós não podemos entender que nós somos únicos nesse universo. Que existem tantos planetas, tantos lugares e que o Criador colocaria somente pessoas na Terrinha, né? No planeta Terra. Então, aqueles que acreditam, ok. Aqueles que não acreditam, que comecem a pensar. E vamos aí, né? Vamos aí tentar entender tudo isso que que está acontecendo ao nosso redor. Mas eu queria compartilhar isso com vocês. Nós estamos dentro do caos. Esse é o momento do caos. A tendência é que as coisas se exaltem ainda mais. E quanto mais exaltado tiver, mais perto do fim da confusão vai estar. Então, deixem as coisas acontecerem, se desapeguem, façam a tua lição de casa, cuidem de você, de tudo aquilo que tiver ao teu alcance. O Vinícius vai fazer um cafezinho para eles. Me chama, hein, Vinícius? Vamos tomar junto. Ó, é isso aí. A gente tem que exercitar essa forma diferente, porque vocês vejam assim, na microforma de vida, como eu disse na live, vocês vão ver, quem perdeu o começo vai assistir, nós estamos sendo estimulados a fazer coisas diferentes, a mudar as nossas formas, nossos formatos e redescobrir o que é verdadeiro para nós. Isso na nossa microforma. Na macroforma vai acontecer a mesma coisa. É fundamental que aconteça e não tem como não acontecer. Da microforma à macroforma, tudo será revelado. Tudo será revelado. Tudo que foi contado de forma diferente está sendo colocado. Às vezes choca, a gente choca, mas a gente não tem que ficar na sensação ruim. A gente tem que virar a página, tipo, isso foi feito, então agora vai ser diferente. E a gente não tem, na minha maneira de ver, desculpem quem pensa diferente, tá? A gente não tem que ficar mais, ou a gente tem fé, ou a gente não tem. Ou a gente verdadeiramente acredita que vão acontecer as coisas dentro de um plano divino, e as coisas boas nós vamos alcançar isso, ou não. Porque dentro dessa realidade justaposta, nós temos que escolher de que lado nós vamos ficar. Então, não adianta a gente também ficar remoendo as histórias como foram, né? Com tudo que aconteceu, ok? Tá todo mundo sabendo uma porção de coisa que, né? Infelizmente, eu digo infelizmente, eu precisei lidar com isso há muitos anos atrás, com todas essas realidades que se coloca hoje. Mas eu nunca... Teve momentos que eu aprofundei, que eu estudei mais, que eu fui buscar mais informação, e eu tive momentos que eu precisei recuar para não me perder, para não perder a minha fé, a minha conexão, porque tudo, como o Buda me ensinou, precisa ter o caminho do meio, a forma do equilíbrio, nem 8, nem 80, nem arregaçando demais, nem se escondendo como um avestruz. O caminho do meio. O caminho do meio é a melhor forma. E o que o caminho do meio nos traz? Ele nos coloca no equilíbrio, na esteira do equilíbrio, tá? Bom, acho que eu falei demais, né, pessoal?
falei demais, demais mesmo. Falei mais do que eu ia falar. Mas eu acho que é isso aí. Então, vamos continuar no exercício de despertar, aqueles que já estão despertos, aqueles que estão buscando, que continuem a buscar, mas percebam os seus ritmos, à medida que você se expande, que você vai em função das coisas, se respeite, perceba que você tem um ritmo, uma forma, sabe? Quando a gente enche o copo demais e o copo transborda, ele molha tudo que está ao redor, né? Faz caca. Então, você tem que entender que você é como um copo. Você pode colocar dentro do copo aquilo que cabe. Então, esse é o ato de autoconsciência que você tem que ter, sabe? Se você dá um passo, perceba se isso está te ajudando. Perceba se isso não está te agredindo. Perceba se você está preparado para ir além, para você ouvir mais coisas. Então, cuide dos teus ouvidos. Cuide da tua mente, cuide da tua palavra e principalmente cuide do teu coração, das tuas emoções, tá? Cuide das tuas emoções, ouça músicas leves, suaves que possam acalmar você, faça coisas que você gosta, busque se regular, né? Regular emocionalmente, cerebralmente, com coisas que possam te dar estímulos positivos. Leia, né? Busque leituras dinâmicas saudáveis, intercale seus estudos, as suas leituras com besterol, que eu digo, né? Intercale, não fique só nas coisas pesadas e sérias e de repente basta como eu fiz, vá ver um filme da Pequena Sereia. Para você sorrir por dentro, para você acalmar a sua criança interior, sabe? Que às vezes está assustada, está desesperada, ou para trazer essa criança, a reflexão que eu fiz quando eu saí do cinema, eu estava no shopping, eu falei, sabe o quê? Não vou para casa não, eu vou no cinema. Aí não tinha nenhum filme para ver. Lá fui eu vi Pequena Sereia. Quando eu saí de lá, eu falei, eu tenho que fazer mais isso. Sabe por quê? Porque me trouxe uma leveza da minha criança feliz dentro de mim de novo. Porque a vida, ela está endurecendo, enrijecendo demais o adulto que nós somos. Então, às vezes, a gente precisa dosar, a gente precisa olhar para a gente e a gente vê, assim, o que faz bem, o que não faz. O que tem que tirar e o que tem que colocar. Buscar esse equilíbrio, essa balança, o tempo inteirinho. Tá bom, gente? Bom, eu vou aproveitar que nós estamos na live aqui, vou dar um recadinho, tá bom? Eu anunciei hoje que vou trazer o Dr. Breno Marques mais uma vez para cá, terceira vez que ele vem. Então, se você tem interesse de conhecer um homem fantástico, que é profundamente estudioso, que fala como ninguém sobre florais, apaixonado pelo que faz, ele é um doutor, então ele tem muita profundidade e ele fala de vários aspectos, de muitas versões dos florais e não tem nem como descrever, o trabalho dele é fantástico. E ele vai vir no final do ano, dia 10, 11 e 12 de novembro, na Estância Buda Gautama. Então, se você tem interesse de aprofundar ou de estudar novamente sobre esse tema, manda um recadinho no direct que eu te mando as informações. Gente, obrigada, obrigado por estarem aqui. Eu peço a vocês que vocês busquem regular-se com as melhores coisas que vocês gostam de fazer, que faz o seu coração cantar, tá? Por favor, vai ficar gravado sim, gente, vai ficar gravado, não se preocupe. Vai ficar gravado aqui no Instagram e vai ser colocado lá no canal. Então, cuide dos seus pensamentos, vigie os seus pensamentos, vigie suas formas, seus formatos, deseje ser melhor, deseje se conectar com coisas boas. Quando levantar da cama, decida em qual das realidades justapostas você quer viver. Em tempo de conclusão,
onde o planeta está sendo completamente ressignificado em todas as formas, áreas de existência, perfis, formatos, tudo está se transformando, tudo vai ficar diferente, precisa ser aprimorado. Você precisa, quando levantar da cama, decidir de que lado você vai vibrar. Do tipo, eu não vou permitir, eu só vou assimilar as coisas boas. Eu vou colocar um paredão e vou me blindar para as influências negativas. Em nome de Arcanjo Miguel, você precisa fazer aquilo que você acha que dá certo, entendeu? Mas você precisa fazer. Compartilhe essa live com pessoas que estão para baixo, compartilhe com amigos, compartilhe, para que mais pessoas possam se ajudar se você achou que isso contribuiu com você, tá bom? Amo vocês todos, estamos juntos. Mandem para mim no direct, lá no meu direct, se vocês têm algum tema específico, para me inspirar, para mim voltar, tá bom? Beijo para todos vocês. Fiquem na paz de espírito, busquem a paz do seu coração e acreditem em dias melhores, porque tudo isso vai passar num determinado momento, ok? Até mais ver, pessoal. Muito obrigado por todos vocês. Tem uma galera bem grande aqui. Muito obrigado. Até a próxima.